Olá, amigos. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre a religiosidade dos nossos pioneiros. A religião, ela foi assim escolhida como uma prioridade, como se fosse assim um bálsamo para que a Itália não trouxesse tanta saudade para aquelas pessoas que estavam aqui numa nova terra. E como a religião começou nesse nosso patrimônio? E diz a história que na primeira leva que chegaram os nossos oriundes, os nossos pioneiros, veio junto um senhor já de certa idade e veio sozinho, não tinha família nenhuma. O nome dele era Giuseppe Brindisi e na Itália ele tinha frequentado o seminário, então ele tinha conhecimentos de ofícios religiosos. O senhor Giuseppe, quando ele foi construir a sua casinha num sítio próximo aqui da cidade, ele já reservou um pequeno quarto para que fosse realizada o que eles chamavam de rezas. O que era uma reza? A reza nada mais é do que à tardezinha eles se agrupavam, as pessoas se agrupavam e tinham a leitura do Evangelho, tinha depois orações comunitárias e no final eles faziam então a reza do terço. Diz a história que o seu Giuseppe ele tinha uma pequena enxada na varanda da sua casa, onde ele batia bem à tardezinha, como se fosse um sino a chamar os fiéis para participar então da reza. E assim foi por muito tempo esse quartinho do seu Giuseppe, no qual eles colocaram Santo Antônio como padroeiro ou patrono dessa pequena capela que foi o início da nossa religião. Santo Antônio é muito venerado, justamente na Itália, Santo Antônio de Pádua. Então, nosso primeiro padroeiro foi homenagear Santo Antônio. E com o passar do tempo, a cidade, o patrimônio bem visto, foi crescendo, apareceram novas famílias e o pequeno quarto do seu Giuseppe tornou-se um local muito pequeno para agrupar tanta gente. Era preciso então achar um outro local. O que eles fizeram? Nessa altura, Nhonhô de Sales tinha construído na rua, que é hoje 1º de março, lá na altura da Barra Som mais ou menos, um grande salão divididos em salas, onde seriam então usadas para o comércio. Solicitado, ele cedeu gentilmente uma sala para que fosse então feita as rezas, onde era feita no quartinho do seu Giuseppe. Aí era um pouco maior, já fizeram alguns bancos, já fizeram um pequeno altar e também a localização era bem melhor, porque estava no centro da cidade. E assim foi acontecendo todas as rezas e acontece que não é permitido a distribuição da Eucaristia sem ter a presença de um sacerdote. Esse sacerdote vinha de Jaú ou de Lençóis uma vez por mês e passava um domingo todo aqui na cidade
E aí então eram realizados os batizados, os casamentos, primeira comunhão e, logicamente, a missa dominical, aí sim com a distribuição da Eucaristia. Acontece que um dia um senhor levantou, pedindo a palavra, solicitou para que todos prestassem atenção, que ele ia sugerir que aquela capela da rua 1º de Março passaria a ser com o nome do padroeiro de São José, em homenagem ao nome do Nhonhô de Sales, que era José de Sales Leme. Ele foi prontamente, nos atendeu prontamente, e nós temos que prestar então essa homenagem a José de Sales Leme, dando o padroeiro dessa capela, o Santo São José. E assim passaram do Santo Antônio para São José. Tanto é que a partir desta data, a nossa cidade passou a ser conhecida por São José da Barra Bonita. Naquela época, era costume dar o nome nas cidades com o santo padroeiro. Por exemplo, aqui, São José da Barra Bonita, aí do lado tinha São Manuel do Paraíso, tinha Aparecida de São Manuel, tinha São João da Bocaina, tinha São Carlos do Pinhais, São José do Rio Preto, Santa Cruz do Rio Pardo e assim tantas outras. Por muito e muito tempo a nossa cidade foi conhecida por São José de Barra Bonita. Aliás, um nome muito significativo. Aí nós vamos ter a presença de uma senhora, a esposa do Nhonhô de Sales, a dona Winifrida, uma senhora de uma cultura muito elevada, ajudou muito o desenvolvimento desta cidade e, como sendo uma pessoa muito católica, muito religiosa, ela solicitou do marido que doasse um pedaço de terra para a construção de uma capela definitiva para a igreja. Nhonhô então doou esse pedaço que nós estamos aqui, essa quadra, onde agora foi construída a igreja matriz, a Praça São José, depois foi construído também a casa paroquial e o salão paroquial. Primeiramente, nesta quadra, foi construída uma capela. E essa capela, por muito tempo, ela foi assim utilizada para que o povo pudesse fazer as suas orações. Enfim, a religião do povo. Depois de muito tempo, então, foi nomeada uma comissão, e essa comissão vai derrubar a capela e vai começar a construção desta igreja que nós temos hoje, a igreja matriz, que ela foi construída apenas com o corpo, sem a torre. A torre demandava uma técnica muito especial que os pedreiros daqui não tinham. Por muito tempo, então, o corpo da igreja foi utilizado para as missas, para tudo, já com um padre, aqui já tinha um padre. Tudo. A construção, então, depois da torre, feita por uma comissão, onde nós temos aqui atrás, onde eu estou, uma placa de mármore com os nomes gravados de todas as pessoas envolvidas nessa construção. Está em latim, pouca gente sabe da origem dessa placa. E aí então foi construída a torre e foi assim uma inauguração muito comemorada. Um dia, ao terminar a missa das 10, que era a missa da juventude, o padre, em cima do púlpito,
fez uma solicitação ao povo dizendo que a cruz, que tinha sido encomendada numa oficina especializada em ferreira, já tinha sido, estava pronta e tinha chegado, estava dentro de um vagão na estação ferroviária. Apenas que ele não tinha ideia de como ele ia conseguir trazer a cruz da estação até aqui, à frente da igreja. Sem solicitação, sem combinar, sem fazer nada, um grupo de jovens levantaram, dirigiram até a estação ferroviária, colocaram a cruz nos ombros e trouxeram a cruz até a porta da igreja. A primeira etapa nós tínhamos vencido. Era preciso colocar essa cruz de um peso enorme lá no alto, lá no topo da torre da igreja, num lugar previamente estabelecido. Hoje a gente teria condições de colocar, solicitando da usina da Barra uma máquina, ela colocaria num instantinho. Naquela época uma coisa muito difícil. Aí aparece então a figura de um jovem barra-bonitense, de uma família tradicional. Ele trabalhava na oficina de ferreiro do pai dele. E ele então, com um ato de coragem, ele falou que ele teria condições de subir junto com a cruz até no alto para colocar a cruz no lugar próprio. E assim foi feito. Foi feito então a mão francesa, foram feitas diversas roldanas, colocaram aquelas cordas grossas e o seu Nilo foi amarrado junto com a cruz e subiu. E lá de cima ele colocou a cruz no lugar. O povo que estava aqui embaixo aplaudiu. E ele, como foi meu vizinho, ele contava com os olhos avermelhados que tinha sido o dia mais feliz da vida dele. Foi um ato de coragem, foi um ato que deixou assim marcado a história da nossa religiosidade. Voltaremos com outro assunto.